holandesa, tá certo? Então isso é muito importante. Então isso contrariou os interesses das multinacionais. Por quê? Porque as multinacionais de petróleo, elas em 1975, elas detinham 95% das reservas mundiais. Atualmente, elas detêm apenas 5%. Então existe uma briga com elas, que elas têm muito poder em conquistar essas reservas mundiais. Por isso que tem o problema da Venezuela, por isso esse ataque no Brasil. Então isso é muito importante que as pessoas pesquisem. O site da EPET tem várias entrevistas que as pessoas vão sair entender a realidade da questão da Petrobras e de todo o esforço que foi feito. Essa questão foi toda atacada no governo Temer e vai continuar sendo dessa forma. Agora só um outro comentário que eu queria fazer em relação à questão das empresas, né, em relação à Lava Jato. É muito importante distinguir que as empresas elas continuem operando, que os executivos sejam punidos, mas que os empregos e as atividades não sejam paradas. Os acordos de leniência não são para inocentar os executivos, são para permitir que as empresas se adequem e criem mecanismos de controle interno, auditorias, e que elas continuem funcionando, porque a visão penalista em relação às empresas é muito ruim para o país, porque só gera desemprego e gera perda de receita. Então é isso que eu queria esclarecer. Obrigado. Agora que o Boulos chegou, a gente vai abrir para exposição e aí depois abre outra rodada de perguntas, pode ser? Isso. Bom, boa noite a todas e todos, à mesa. Queria, antes de tudo, obviamente, me desculpar por esse que não é um atraso, né? Um atraso é pouco. Que estava, enfim, se cabe alguma justificativa, que estava um trânsito infernal em São Paulo, para variar um pouquinho. Demoramos 1h30 só para sair da cidade. Já saímos também um pouco atrasados. Mas, enfim, eu, enfim, não vou me atrever a falar de economia aqui, com Plínio na mesa, com Leda na mesa, com Pedro Paulo, com vários economistas que estão nesse espaço, nesse debate, e vou usar o tempo que foi concedido para apresentar um pouco a maneira como enxergo, e nós do MTST enxergamos o que está em jogo na conjuntura brasileira e qual é o papel, quais são os desafios do movimento social na resistência nesse cenário. Então, começo dizendo que a conjuntura atual traz algo da maior gravidade e uma verdadeira encruzilhada. Eu acho que o que ocorrer no país nesses próximos meses vai definir o caminho que o Brasil vai tomar nos próximos anos e talvez nas próximas décadas. Nós vivemos uma encruzilhada brutal, onde há a confluência de uma crise econômica com uma crise política e com disputas de saída para essas duas crises. Então, começo falando um pouco do papel do governo Temer nisso tudo. O governo Temer representa, talvez, o maior retrocesso da história recente do nosso país, com o projeto que traz, o programa que ele representa. É um verdadeiro programa de destruição nacional, de terra arrasada, e que não poderia chegar ao poder de uma outra maneira que não fosse por um golpe. Porque é um programa que não cabe na democracia. É um programa que jamais seria eleito pela maioria do povo. São muitos, difíceis de contar, os retrocessos nesse ano
um ano do governo do Temer. Eu vou me limitar a apontar 3 que são mais estruturais, né? Falava aqui, o companheiro falava do tema do pré-sal, e outros tantos, mas vou me deter nesses 3. O primeiro é aquele que foi aprovado no fim do ano passado, que foi a PEC 55, que prevê o congelamento de investimento social pelos próximos 20 anos no país. Parte da esquerda, inclusive, chegou a subestimar o significado dessa PEC, né? E que é absolutamente grave, em todos os aspectos. Primeiro, ela representa uma desconstituinte em relação àquilo que a Constituição de 88 tinha de mais avançado, que é garantia de serviços públicos universais, que é uma rede de proteção social, embora muito limitada, e que vai para o saco. Se, de fato, essa emenda constitucional for aplicada, isso significa a destruição completa de qualquer serviço público no Brasil. É incompatível congelar os investimentos com 20 anos com manter saúde pública e educação pública universais. Para ficar só nesses 2 básicos, né? Sem falar num conjunto de programas sociais ou políticas públicas que hoje, precariamente, o Estado brasileiro ainda tem. Mais do que isso, até onde eu tenho conhecimento, essa é uma medida inédita. Nenhum país no mundo colocou na sua Constituição a obrigatoriedade de política de austeridade por 2 décadas. É um ajuste fiscal constitucionalizado e que violenta completamente a democracia, mesmo nos seus termos mais formais, que é eleger alguém de 4 em 4 anos para poder colocar uma agenda política que o povo decida. Porque o governo Temer, que não foi eleito, em um ano definiu a política econômica dos próximos 4 governos que venham a ser eleitos no país. Não basta eleger alguém de esquerda para a presidência da República. Com esse regime fiscal, ou esse alguém de esquerda tem 3/5 do parlamento, ou a rua para derrubar isso, não é? E convenhamos, não é nem a esquerda, o campo democrático, o campo progressista, nunca teve nem perto de maioria parlamentar no Brasil, ou elege-se alguém que não vai conseguir aplicar, senão, um programa neoliberal. É gravíssimo o que eles aprovaram debaixo de bomba em Brasília, em dezembro do ano passado. Mas não contentes, é óbvio, apresentaram logo no início desse ano, e seguiram rapidamente, as reformas da Previdência e Trabalhista. Eu não vou me deter aqui, tanto porque vou respeitar todos pelo atraso e tentar fazer uma intervenção mais breve, como também porque esses 2 temas da reforma previdenciária e trabalhista estão sendo amplamente discutidos por todos no país, né? E por isso nós sabemos o significado que tem. A reforma da Previdência é uma destruição da possibilidade da maioria dos trabalhadores brasileiros se aposentarem dignamente. E a reforma trabalhista é a desregulamentação completa do mercado de trabalho. Já, na verdade, a cereja do bolo eles aprovaram, que foi a terceirização, né? Mas some-se isso ao negociado sobre o legislado, né? Ao conjunto de medidas que essa reforma, que, aliás, saiu pior que a encomenda, porque a proposta inicial do governo Temer era muito mais branda que a do relator lá do PSDB do Rio Grande do Norte, né? Na Câmara, eles conseguiram piorar ainda mais o que já era muito ruim. Então, o que o governo Temer representa, bastando considerar essas 3 medidas, é um retrocesso de 80 anos na história do país. São 3 pactos que são solapados. E não estou aqui defendendo esses pactos, dizendo que eles são bons, que eles devem ser reivindicados por nós, né? Mas foram pactos que, bem ou mal, com todas as suas contradições, foram construídos na sociedade brasileira.
né? O pacto, o mais frágil e mais recente deles, que foi o pacto lulista, né? Que de algum modo estabeleceu programas sociais, né? Política de valorização do salário mínimo, dentro de um modelo extremamente contraditório, onde o andar de cima também continuou ganhando ainda mais, e onde não houve nenhuma reforma estrutural no Estado e na sociedade brasileira. Mas esta parte do pacto lulista, que beneficia os mais pobres, está sendo desmontada muito rapidamente. Desmontam também o pacto da Constituição de 88. E olha a que ponto nós chegamos. A esquerda tem que reivindicar a Constituição de 88. Ou seja, chegamos a este ponto, porque eles chegaram ao ponto de dizer e de fazer a política de que a Constituição não cabe no orçamento. E as várias emendas constitucionais têm ido nesse sentido de destruir, foi a PEC no ano passado, agora a da Previdência também, uma rede de proteção social que a Constituição assegura. E, em terceiro, estão também revogando ou destruindo o pacto varguista dos anos 30 e 40, com a legislação trabalhista, com também garantias previdenciárias daquele tempo. Está indo tudo por água abaixo. Essa é a natureza do governo Temer. É um governo que chegou ali para isso. A Dilma até se esforçou para mostrar para o capital que ela poderia fazer parte do serviço que eles estavam exigindo. Não podemos esquecer, ela colocou a reforma da Previdência, não era essa mesma reforma, era um pouco mais branda, mas colocou a reforma da Previdência e defendia a idade mínima da aposentadoria, por exemplo. Fez um ajuste fiscal com o Levy em 2015, que, aliás, ajudou a desarmar a resistência ao golpe. Porque tirou muito do argumento de quem estava nas ruas querendo construir a resistência ao golpe. Ela deu sinais de que poderia fazer parte do programa que o capital estava exigindo. Mas eles estavam num ponto tal de selvageria que esses sinais já não valiam mais nada. Eles queriam tudo, nada menos do que tudo. O programa completo. E esse a Dilma não poderia entregar. Não tinha condições políticas sequer de entregar. E o Temer, sim, ele pode. Ele pode porque o governo Temer, uma coisa rara, é um governo que não tem absolutamente nada a perder. Nada. Ou ele tem 5% de popularidade, e daí? Continua brigando todo dia para fazer a reforma da Previdência. E se depender dele, vai fazer. Ele não foi eleito, não tem ninguém a quem prestar conta. Ele não pretende reeleição, então não vai pagar preço político eleitoral pelo que fizer. Além disso, mesmo que pretendesse, teria o problema. A questão dele não é nem reeleição, é ficar até a semana que vem no governo. Agora, o fato é que é um governo que não tem nada a perder. Isso é perigosíssimo. Gini, isso só basta ver uma pessoa, um louco que não tem nada a perder no meio da rua. Você tem que sair de perto. Pode te atacar, pode fazer qualquer coisa. O Temer é isso. É o doido que não tem nada a perder. Então, isso faz com que ele possa aplicar um programa que nenhum governo eleito ousaria. Nem mesmo o governo tucano. FHC não chegou a tanto em outros tempos. Agora, isso é uma parte do problema. E isso é a razão de, no último ano, o movimento social e a esquerda brasileira terem construído uma ampla unidade para o enfrentamento ao governo Temer. E unidade essa que começou a ter um maior crescimento no último período. Se nós pensarmos em janeiro, quem acreditava que era possível derrotar o Temer e a reforma da Previdência? A gente ia para a rua, claro, é nosso dever de ofício, mas a análise fria da situação nos levava a crer que eles iam passar como um trator, da mesma forma que passaram a PEC. Só que o choque e a perplexidade foi passando mais rápido do que eles imaginavam.
E a reação das ruas a partir de março, com 8 de março, com 15 de março, com 31 de março, depois com 28 de abril na greve geral, essa reação sinalizou para um outro lugar. Porque se o Temer não tem nada a perder, a base parlamentar dele, ela tem. Porque eles vão ter que se apresentar o ano que vem nas urnas. E a pressão social, quando a reforma da Previdência alcançou uma rejeição de mais de 70% do povo, chegou na base dos parlamentares. E aí começou a ter a tensão que fez eles atrasarem. Né? Este debate, de algum modo, nós conseguimos ganhar na base da sociedade. O debate da Previdência. O da PEC, não. Ou se ganhamos, não ganhamos a tempo. Mas o da Previdência, sim. E o da terceirização, embora mais confuso, também. O povo é contra. Vários deputados que votaram a favor da terceirização foram hostilizados publicamente em aeroporto, em seu estado, em eventos públicos. Isso foi criando um caldo diferente no país. Agora bem, essa é uma parte da história. Um segundo elemento que eu queria colocar é que a crise não é apenas econômica. Ela também é uma crise política, profunda. Porque se fosse apenas crise econômica, não é, o Temer era a solução perfeita, estava toda a burguesia brasileira unida em torno dele, a Globo não estaria querendo derrubá-lo, certo? Outros setores teriam uma unidade ampla, porque a solução dos de cima para a crise econômica o Temer está dando. Ele representa essa solução, que é a expoliação completa, um programa de expoliação. Agora, o que está em pandarecos não é apenas o governo Temer, que pode não durar até a semana que vem. O que está falido também é este sistema político da nova república. Este sistema que se iniciou lá na transição controlada, feita da ditadura militar, que se consagrou na Constituição de 88, esse sistema está em estado terminal. Não há, se a gente perguntar aqui entre nós ou na rua com qualquer pessoa, quem é que acredita que o parlamento os representa? Qual é a credibilidade das instituições do Estado brasileiro hoje? Teve uma pesquisa, isso no ano passado, ainda antes das coisas se aprofundarem, uma pesquisa do Ibope, se eu não me engano, que perguntava quais as instituições com maior e com menor credibilidade no país. Adivinhem, a com menor credibilidade foram os partidos políticos, com 1% de credibilidade da população. O esteio deste sistema político está desmoralizado, sem credibilidade. Nós vivemos uma crise de representação, não sei se sem precedentes, os historiadores podem dizer melhor, mas que seguramente não teve precedente nas últimas décadas no país. E isso cria uma situação de qual é a saída que vai ser dada a essa crise. A nova república está sem credibilidade. Nós temos hoje, na prática, como que isso se apresenta no Estado brasileiro, como uma crise de hegemonia. O executivo está desmoralizado, mais do que nunca. O legislativo está desmoralizado. O Congresso com menor credibilidade que já se viu. Quem ocupa o vácuo de poder é o Judiciário. O Judiciário se aproveita dessa situação, se apresenta como poder moralizador da República e ocupa o vácuo para mandar no país. Né? Com medidas de exceção. Se impondo acima da lei, das garantias constitucionais, do que quer que seja. E logo ele, o Judiciário, né? Moralizador, com auxílio moradia de R$6.000 para juízes, cheio de privilégios, com desembargadores ganhando acima do teto no país inteiro, né? Mas é ele que se apresenta como o moralizador do país. E, vejam, isso está sendo produzido também. Né? O Sérgio Moro estaria já desde o primeiro mês da Lava Jato na geladeira do CNJ se não tivesse apoio.
qualquer juiz sem apoio que fizesse 1/3 do que o Moro fez, estaria fora da carreira. Né? O Moro tem apoio, da Globo em especial, de outros setores. Porque aí o que eu acredito que esteja em jogo é que há um medo de uma parte da elite econômica e política do país, e eles estão sem unidade nesse momento. Né? Há uma divisão entre eles, claro, evidente, que se expressa nos jornais. A Folha não diz o que o Globo diz. Né? O Estadão não diz o que o Globo diz. Eles defendem saídas diferentes para a mesma situação. Isso é crise entre eles. E, diante disso, eles temem, como sempre temeram no Brasil, que numa crise de tamanha gravidade de representação, comecem a se construir saídas por baixo. Comecem a se construir saídas populares para essa crise. O povo apresente suas alternativas de qualquer modo. Né? E se adiantam, como se adiantaram lá atrás nos anos 80, apresentando uma nova proposta de transição. Esse me parece ser o jogo da Globo ao querer derrubar Temer e ao propor algum tipo de saída política. Vejam, a perda de hegemonia do regime político brasileiro é expressada na incapacidade que hoje eles têm de coesionar a sociedade. Eles não têm mais como produzir consenso. Eles não conseguem mais fazer isso. Assim como a ditadura militar perdeu essa capacidade no governo Figueiredo. Não conseguia mais. Claro que a ditadura, enfim, o consenso não era o forte dela. Mas, de algum modo, mesmo os governos ditatoriais tiveram apoio no país. Mas quando vem a crise econômica maior, naquele momento, você tem um caldo de rua e eles falam, opa, movimento operário no ABC, um monte de coisa acontecendo, é momento de negociar uma transição. Que criou um regime democrático insuficiente, contraditório, cheio de limites, e manteve o controle econômico e político deles. Me parece que eles pensam numa transição parecida com essa, e talvez dessa vez encabeçada pelo judiciário, que é o poder que tem condições ainda de construir maioria na sociedade brasileira. Não é? Ainda tem, porque é visto como limpinho. O problema de descredibilidade maior do sistema político se chama corrupção. Na boca das pessoas é isso. E não por acaso. A corrupção não é um acidente nesse sistema da Nova República. A corrupção é o seu modo de funcionamento. Sem corrupção ele não funciona. Não é? Sem troca de apoio político para construir maioria parlamentar por financiamento de campanha, né, e indicações em estatais e facilitação em contratos, isso a gente sabe há muito tempo. Esse, né, é o modus operandi da Nova República. Ou seja, eu acho que nós estamos diante da possibilidade, inclusive, de saídas autoritárias para a crise política. Autoritárias não quer dizer necessariamente os militares na rua. Isso saiu de moda, não precisa mais também. Isso desvaloriza, a bolsa cai, né? Perde credibilidade. Não precisa dos militares. Pode-se fazer isso de outra forma. E o judiciário pode representar um fechamento de regime, uma redução ainda maior da margem de manobra democrática e dos espaços já restritos de participação. E, de quebra, é a limpeza. São os limpinhos tomando conta, né? Recobra apoio social, recobra credibilidade, volta a representar. Né? Porque, vejam, esse seria um pensamento de longo prazo deles, receosos do que vai dar isso. Né? Porque senão para nós é difícil compreender, enfim, acho que estamos todos aceitando hipóteses plausíveis, como se dá essa divisão entre eles? O que faz a Globo adotar a postura que adotou com o governo Temer? Porque a gravação do Joesley, vamos combinar, né? Estava meio esquisito, estava meio mandrake.
né? Não que não seja uma prova, é uma prova consistente, o Temer deve cair por isso. Mas ela é tão consistente quanto a gravação que o Calheiro apresentou do Temer pedindo facilitação para o Gedel há 7 meses atrás. E não se fez estardalhaço nenhum na outra. Era uma prova igual, crime de responsabilidade. O presidente da República pedindo, fazendo tráfico de influência para favorecer um ministro pessoalmente num prédio de luxo em Salvador. A República continua intacta. Não saiu no Jornal Nacional por dias seguidos. Por que agora saiu? Essa é uma questão que a gente tem que se colocar. E, evidentemente, aqueles que querem derrubar o Temer por essas razões, querem eleição indireta. Né? Querem eleição indireta. E tem seus candidatos. Talvez as próprias figuras do judiciário já aparecem na Bolsa de Apostas. A Carmen Lúcia aparece na Bolsa de Apostas. Né? O Sérgio Moro não aparece, mas nós atentos como somos, vimos nas últimas pesquisas de Datafolha, por exemplo, que botaram ali sorrateiramente o Sérgio Moro como candidato. E numa delas apareceu em segundo lugar, com 12%. Atrás do Lula só. Numa outra que fizeram no Nordeste, quem que seria o segundo voto se o Lula não pudesse se candidatar? Moro. Né? Não se cria um herói nacional para deixar ele ali na vara de Curitiba até o fim da vida. Certo? Se cria um herói nacional para se utilizar em alguma situação. Criaram o Moro como herói nacional. Nós temos que estar atentos a essas movimentações, porque as saídas que nós precisamos propor não são apenas a crise econômica, são também o desgaste da nova república. E seguramente essa saída não pode ser a saída salvacionista. Né? O setor da esquerda que quiser se abraçar à nova república e dizer não, vamos mantê-la porque senão é o autoritarismo, né, vai afundar junto com ela. Não tem condições para isso. Né? Querer fazer o grande acordo nacional do Jucá com o sinal invertido. Né? Não vira, já deu. Nós temos que pensar o que nós vamos colocar no lugar disso aí. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar tem a ver com, a partir desse cenário de crise econômica, de crise política, do governo Temer, quase caindo, cai, não cai. Aliás, vale dizer que hoje a movimentação, não sei se vocês viram nos jornais, se tiveram a mesma percepção que eu, de que começa a ter uma movimentação mais forte de recomposição para o governo Temer ficar. Né? Começa a ter isso. Que seria uma derrota para a Globo. Bom, ela vai saber se recompor ao seu modo, como sempre soube. Mas isso começa a se colocar. Que não vai ter outro jeito. Ali o Aloysio Nunes falando, não, estamos junto com ele, é isso mesmo. Né? Hoje ele falou, não somos a Madame Bovary, né? Deu essa declaração. Enfim, vamos estar ali junto com... Se o PSDB não sai do governo, eles conseguem manter a maioria parlamentar. Esse é o fiel da balança. Na Folha, especulações de que o TSE estaria meio que inclinado para a absolvição. Obrigado. Ou seja, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Não me arriscaria a dizer, acho que não é prudente ninguém se arriscar a dizer o que vai acontecer nas próximas semanas em relação ao governo Temer. Agora, diante disso tudo, queria só apontar 3 desafios que eu acho que são os desafios do campo da esquerda, são os desafios do movimento social brasileiro diante dessa conjuntura tão drástica, trágica e complexa. O primeiro desses desafios é, neste momento, o desafio da unidade. Vejam, a possibilidade de derrotar o governo Temer significa a possibilidade de derrotar as reformas. Este deve ser o foco
do conjunto da esquerda e do campo progressista nesse momento. Se essas reformas passam,